Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o trabalho da força elétrica. Vamos iniciar a aula lembrando de campo elétrico. Aqui, nós temos uma carga fonte, é essa carga que está criando todo o campo elétrico desenhado na região. Aqui as linhas de campo, linhas de força, de afastamento, e aqui as superfícies equipotenciais com os seus valores de potencial. Aqui também, que eu estou representando com Q minúsculo, eu tenho uma carga de prova ou uma carga teste. A carga fonte, que é quem cria a região, é sempre fixa. Já a carga de prova é livre, pode se movimentar. Entre as duas vai aparecer a força elétrica, que pode ser de atração ou repulsão, tanto faz, o raciocínio é o mesmo. Como a carga de prova é livre, solta, e aparece a força elétrica entre as duas, ela vai se deslocar. Então teremos aqui o deslocamento da carga de prova. E aí sempre que temos uma força e o deslocamento, temos trabalho. Então aqui teremos um trabalho realizado pela força elétrica. O trabalho representa uma quantidade de energia elétrica transformada em outra qualquer. As grandezas que já estudamos no curso de eletricidade e que vamos usar nessa aula são um Q minúsculo, que representa a carga elétrica de prova ou carga teste. A unidade de medida de carga elétrica é o Coulomb. Essa carga não é ela que cria o campo elétrico, ela está dentro do campo criado por outra. É essa carga que vai se movimentar e realizar trabalho. O F, que é a força elétrica que atua nessa carga, unidade de força é o Newton no sistema internacional. O E maiúsculo, que é o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, unidade de medida Newton por Coulomb. Um V, que é o potencial elétrico, unidade de medida no sistema internacional é o volt. Inclusive, nas minhas aulas, para não confundir o V da grandeza potencial com o V da grandeza volt, eu sempre coloco um V meio quebradinho, né? Então, para tentar diferenciar do V do volt, que é a unidade de medida. O U, que é a tensão elétrica, ou a DDP, que é a diferença de potencial, que é a diferença de dois valores de potencial elétrico, que então a unidade medida é o volt também. A EP, que é a energia potencial elétrica, no sistema internacional é medida em joule, e o trabalho, que representa a energia que foi transformada. A partir do momento que a energia é transformada, a unidade medida no sistema internacional também é o joule. Vamos analisar o trabalho da força elétrica em um campo elétrico qualquer. Então isso aqui você pode aplicar num campo uniforme, não uniforme, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma carga fonte, aqui as linhas de campo ou linhas de força, aqui as superfícies equipotenciais com esses valores de potencial. Eu não especifiquei aqui se a carga fonte é positiva ou negativa, se as linhas de campo são de aproximação ou afastamento, porque tanto faz, tá? Aí dentro desse campo eu vou colocar uma carga teste ou carga de prova. Vai aparecer a força entre as duas. Essa carga teste ou carga de prova é sempre livre e solta. Ela tem o seu deslocamento dentro desse campo, que daí poderia ser de aproximação, né, ou de afastamento. Ela poderia ser atraída ou repelida, tanto faz. Como é que eu calculo o trabalho realizado pela força elétrica nesse deslocamento da carga teste ou da carga de prova? Então aqui, no ponto inicial, essa carga que vem do conjunto, né, vem do sistema, ela tem um valor de energia potencial inicial. Já aqui, ela vai ter um valor de energia potencial
final. O trabalho da força elétrica, ele vai ser igual a menos variação da energia potencial. Que aí fica trabalho da força elétrica, energia potencial inicial, então você vai pegar o primeiro valor de energia potencial, menos energia potencial final. Por isso que é menos variação, né? Porque é inicial menos final. Aí, ó, lá do potencial elétrico, né, os potenciais 1, 2 aqui, né, o valor das superfícies equipotenciais, por definição, potencial elétrico é energia potencial sobre a carga de prova. Então daqui eu posso tirar que energia potencial vai ser o potencial, essas linhas azuis, né, que são as superfícies equipotenciais, cada uma tem um valor de potencial que é igual em toda a superfície, vezes a carga que está se deslocando. Então eu posso substituir aqui, ó. Eu posso pegar isso aqui, ó, colocar aqui e aqui, ó, né, no lugar da energia potencial. Então vai ficar trabalho da força elétrica igual a potencial inicial. Então aqui de onde a carga sai, ela também tem um valor de potencial inicial. Se ela estivesse saindo, por exemplo, exatamente, ó, em cima dessa linha, seria o potencial 1. Aqui também ela vai ter um valor de potencial final. Se ela tivesse, por exemplo, exatamente em cima dessa linha aqui, ó, seria o potencial 3, por exemplo. Então, potencial inicial vezes a carga que está se movimentando menos o potencial final vezes a carga. A carga aqui é comum, ó. Então eu posso fazer que trabalho vai ser igual a carga que se movimenta, que realiza trabalho, que multiplica potencial inicial menos o potencial final. Aí, ó, potencial inicial menos potencial final é a DDP, é a tensão elétrica. Então aqui a gente tem que o trabalho é igual a Q vezes U. Isso que eu acabei de mostrar, guarde por favor. Você pode aplicar em qualquer campo elétrico. Pode ser o campo elétrico gerado por uma partícula pontiforme, um campo elétrico uniforme, não todos os campos elétricos, tá? E aí vocês vão se deparar com exercícios, ó, que vocês vão utilizar essa forma de cálculo muito, isso cai muito. Inclusive isso aqui lá na parte de resistores, a partir daqui se define potência elétrica, né? Que é a mesma coisa que isso, né? Afinal, não se esqueça que DDP é o potencial inicial menos final. Tem exercício que vocês usam bastante essa forma também, ó, que é lá no começo de estudo de campo elétrico, né? Vamos falar agora do campo elétrico uniforme. Guarde isso, por favor, tá? É uma dúvida muito comum isso. Então, o que eu vou falar agora é só o campo elétrico uniforme, só vale para ele. O campo elétrico uniforme é criado por duas placas, né? Esse é o desenho, as linhas de campo, linhas de força aqui do positivo para o negativo, entre as duas placas só que fica uniforme, e as superfícies equipotenciais perpendiculares, né? A principal característica do campo elétrico uniforme é que o vetor campo é constante. Então, qualquer ponto que eu analisar o vetor campo elétrico, ele vai ter mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Aí, lembrando, por definição, campo elétrico é força por carga de prova. E aqui eu coloquei uma carga de prova. Olha aqui a carga de prova, ó. Sacou? Então vai aparecer uma força nessa carga. A força elétrica que aparece na carga, então, eu posso fazer, ó, campo E vezes carga. Como aparece a força elétrica na carga de prova, ela não fica parada, né? Ela vai se deslocar. Vamos supor que ela desloque para a direita, ó, até esse ponto, né, aqui. Então ela sai daqui, ó, aqui seria o ponto inicial, e ela termina aqui. Aqui seria o ponto final dela. É a mesma carga, tá? Eu já desenhei antes para ganhar tempo.
A mesma carga indo para a direita. Poderia ir para a esquerda também, tá? Então eu não especifiquei o sinal, né? Então tanto faz ali para a direita, para a esquerda, o raciocínio é o mesmo. Agora, outra característica importante, que isso é muito comum de dúvida, ó. Como aqui a carga não muda, que é a mesma carga que está se deslocando, e o campo elétrico é constante, afinal é um campo elétrico uniforme, então a força também será constante. Então, em todos os pontos aqui, o valor da força vai ser sempre o mesmo. Então, nesse caso, eu posso fazer trabalho igual a força vezes o deslocamento que a carga teve. Esse D aqui, ó, eu estou considerando o deslocamento que ela teve dentro do campo elétrico, que é a definição de trabalho, né? Uma pergunta comum que eu escuto é, professor, por que no exemplo anterior a gente não usou força vezes deslocamento para cálculo de trabalho? Porque lá a força nem sempre é constante. Se a gente não tem um campo elétrico uniforme, em cada ponto temos um valor diferente de força. Então a gente aí não pode calcular trabalho usando direto força vezes deslocamento. Então vamos lá, ó, força campo vezes carga, ó, trabalho força vezes deslocamento. Então aqui eu posso colocar trabalho no lugar do F, ó, campo, carga, deslocamento. Então isso aqui, ó, você já começa a usar para resolver exercícios. Só pode fazer no campo elétrico uniforme. Trabalho força vezes deslocamento ou trabalho EQD. E é o campo elétrico, vetor campo, que é constante, Q é a carga que está se deslocando, e o D, a distância, o deslocamento que ela teve entre o ponto inicial e o ponto final. Legal? Aí, ó, na explicação anterior, a gente escreveu que trabalho era Q vezes U. Isso aqui pode aplicar em qualquer campo, inclusive o uniforme, ó. Coloca ali no lugar do trabalho Q vezes U, ó, Q vezes U igual a E, QD. Repara bem que o Q e o Q aqui, ó, eles vão dividir. Aqui, ó, dividiu, dividiu. Concluo, eu passo a ter a igualdade que U é igual a E vezes D. Guardem isso aqui. Isso aqui também é muito usado em exercícios. Aqui eu não estou calculando o trabalho, que é o título da aula, mas a demonstração vem do trabalho, ó. O U é a DDP, a tensão elétrica, a diferença de potencial entre dois pontos. O E é o campo elétrico, a grandeza vetorial para campo elétrico. E o D é a distância ou o deslocamento entre as duas superfícies que estabelecem essa DDP. Na figura aqui em cima, ó, seria a distância entre o potencial 1, que é onde a carga sai, e o potencial 3, que é onde a carga parou. É a distância entre esses dois valores, ó, que me dão essa DDP-U. Vocês vão encontrar muitos exercícios que usam diretamente essa relação, o ED. Tá? Vocês vão ver isso resolvendo exercícios. Agora, outro comentário que a gente pode fazer a partir, né, dessa igualdade é a seguinte, ó. Então, U igual a E vezes D. Então, eu posso isolar o E, ó. E então passa a ser U por D. A unidade de medida do U no sistema internacional é o volt. E a unidade de medida de distância, deslocamento no sistema internacional é o metro. Concluo. Outra unidade de medida muito comum para campo elétrico, vetor campo elétrico, é o volt por metro. Tem muito exercício que cita o campo elétrico na unidade volt por metro. A outra unidade que nós já aprendemos, bem no comecinho de campo elétrico, era Newton por Coulomb. Então, essas duas unidades de medida, ó, são utilizadas para campo elétrico. Newton por Coulomb,
que vem lá do começo do curso, e agora volt por metro, eu estou mostrando o porquê. São unidades equivalentes, tá? Se a gente fizer aqui uma análise dimensional, uma chega na outra. E, para terminarmos essa aula, a força elétrica, ela é classificada como força conservativa. Ela não é única, tá? Força peso é também, força elástica. A força conservativa, ela é quando o trabalho não depende da trajetória. Então, como a força elétrica, né, é uma das forças conservativas, independente da trajetória que a carga for de um ponto até outro, o valor do trabalho vai ser sempre o mesmo. Quer ver o porquê? Ó? Imagina que aqui eu tenho um campo elétrico, tá? Então aqui eu tenho a carga de prova, e aí essa carga de prova, ó, vem daqui, né, até aqui, como exemplo. O início, né, a principal forma de cálculo de trabalho que a gente fez foi trabalho igual a energia potencial inicial menos energia potencial final, né? Que aí a partir disso vem trabalho Q vezes U. Isso aqui é para todos os campos elétricos, uniforme ou não. Então, energia potencial inicial é a energia potencial do sistema aqui, né? E energia potencial final, energia potencial do sistema aqui, ó. E aqui, se eu quiser usar DDP-U, né? Aqui eu tenho potencial inicial, aqui o potencial final. Aí, essa aqui é a DDP, né? Que é a subtração dos dois. Então, isso aqui fica potencial inicial menos final. Concluo. A carga foi daqui até aqui nessa trajetória. Então, coloca aqui o valor da energia potencial inicial, coloca da final, você tem o trabalho. E se a carga tivesse se deslocado de um ponto até outro, ó, por essa trajetória verde agora, pergunto, muda o valor da energia potencial inicial? Muda o valor da energia potencial final? Ou muda o valor do potencial, ó, da DDP? Não muda, né? Então, independente da trajetória que ela vai do ponto de início até o ponto final, os valores de energia potencial são os mesmos, se o ponto inicial e final são os mesmos. Eu vou terminar essa aula respondendo uma pergunta mais conceitual, que eu sempre escuto, que é, afinal, qual o significado de trabalho que eu aprendi a calcular? Então, trabalho representa uma quantidade de energia que foi efetivamente transformada. Como a gente está falando do trabalho da força elétrica, a gente vai ter uma quantidade de energia elétrica transformada em outra modalidade. O trabalho representa a quantidade que efetivamente foi transformada. Às vezes, energia elétrica pode ser transformada em cinética. Inclusive, por isso que a gente pode igualar trabalho à variação da cinética. Então, ao calcular o trabalho, eu estou calculando quanto de energia elétrica virou cinética. Tem exercício, tem caso, que o trabalho vira calor. Então, a gente pode igualar o trabalho ao calor. Em resistores, por exemplo, num circuito. Então, ao calcular o trabalho, eu estou calculando quanto de energia elétrica virou calor. Por isso que eu posso igualar ao calor. E aqui também a gente pode começar a falar até dos circuitos, né? Você pode falar assim, professor, mas numa lâmpada, no equipamento sonoro, o que transforma energia é a corrente elétrica. Então, aqui para mim, o que transformou energia foi uma carga elétrica de prova se deslocando devido à atuação da força elétrica. Eletrodinâmica classifica isso como corrente elétrica. Estou falando da mesma coisa. Legal? Próxima aula eu vou dar uma atenção especial para o sinal do trabalho. Não perca essa aula. Espero que você tenha entendido. Um abraço, bons estudos, até a próxima.